Hoje é o dia 108 do desafio, dia 26 de fevereiro do desafio, quinta-feira. Cara, vamos lá, fazer um resumo de uma forma geral. Falando das categorias de uma forma geral, a gente teve uma visão meio mediana, assim. Eu não treinei, a alimentação foi ok, a parte do estudo foi ok, nada muito além do normal. Mas eu acho que teve um fator aí que foi importante e que foi um ponto de avanço aí no dia de hoje, né? Que na questão profissional tem algumas coisas que particularmente está adaptando para mim e que teve um passo extremamente importante no dia de hoje numa questão pessoal profissional. Eu venho tratando, como eu falei lá quando eu criei o manifesto, eu venho tentando tratar muitas questões de evolução profissional, de melhorias, de que estão alinhadas com o meu planejamento, que estão alinhadas ali com que eu almejo, com que eu quero evoluir, enfim. E isso está muito ligado com a questão profissional, visto que grande parte do esforço que eu aloco no meu dia tá indo para a questão profissional e que grande parte ali do planejamento que eu tenho tá vinculado com a questão profissional, que acaba interligando com outras áreas também. A parte financeira tá ligada com isso, a parte de estudo tá ligada com isso, enfim, uma série de questões sobre isso. E eu tomei uma decisão que eu vou falar um pouco mais para frente devido a outras questões, né? E isso envolve a questão profissional, que envolve ali o avanço, evoluções e tá alinhado ali com o meu planejamento estratégico na questão profissional e outras áreas também, que é um fator que acaba impactando muito no meu crescimento, no resultado que eu tô fazendo, na forma como eu tô fazendo as coisas e assim por diante. E isso eu defini essa semana. Na verdade, eu já tinha definido na semana passada, e essa semana eu tomei a decisão final de ir para esse caminho de fato, e eu já comuniquei tanto para mim quanto para as pessoas à minha volta o direcionamento para esse caminho. O que muda para mim? O que muda é que, de fato, é uma decisão que foi tomada, eu estou indo para esse caminho e já foi comunicado de uma certa forma. O que isso vai trazer de mudança aqui para o meu planejamento? Algumas coisas. Eu pretendo falar isso mais em breve. O mês agora que vai entrar no mês de março, falando da questão profissional, ele vai ter um foco muito grande ali em resolver algumas questões e algumas adaptações que está tendo ali profissionalmente falando, e também na questão pessoal. E eu coloquei como objetivo ali, eu vou falar até melhor disso no vídeo de domingo, sobre o planejamento, sobre que vai ser, se eu não me engano, o primeiro dia útil do mês, que eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas está alinhado muito com qual passo que eu quero dar nesse próximo mês. O mês de fevereiro, ele foi um mês... O mês de janeiro, ele foi um mês bem difícil. O mês de fevereiro, ele foi um mês um pouco mais caótico, assim, com vários problemas, várias situações de adaptação. E o mês de março agora ele é um mês de provação, que é basicamente a gente tem alguns pontos que precisam ser tratados, resolvidos e estabilizados. E aí vai ser feito um plano para isso. E para que a gente consiga ter mudanças estruturais grandes no mês de abril, pessoalmente falando. Então a gente tem essa adaptação, e quinta-feira foi um mês de transição. Tem até uma cena do Haikyuu, que é um anime, que tem um personagem lá que ele é mediano, e aí ele tá... A comparação é que ele tá escalando uma montanha, e é muito difícil ele escalar uma montanha. Ele tá, tipo assim, correndo, subindo uma montanha,
E aí ele tem um abismo na frente, assim, como se fosse um buraco, e ele tem que dar um salto. E se ele não dar esse salto, ele vai chegar no momento que ele não vai conseguir continuar evoluindo, não vai conseguir continuar subindo a montanha. E para mim, quinta-feira foi a definição desse salto. Eu tô escalando, só que eu tinha um grande obstáculo assim na frente que não estava permitindo eu dar um próximo passo de evolução. Porque por mais que eu esteja evoluindo, estava um caminho um pouco mais linear. Eu dei esse salto, em teoria, foi um salto de fé que, em teoria, na minha percepção, não deu certo aí porque eu imagino. Eu tô sendo meio vago assim porque tem coisas que tá em adaptação, tem coisas que tá em processo e não necessariamente eu posso falar assim abertamente, né? Mas para mim faz sentido, para mim é um puta processo. E é isso, eu acho que para esse momento, quinta-feira foi, apesar de ter sido um dia caótico, corrido, foi um dia importante e deu uma aliviada assim numa parte que tava me esmagando constantemente assim. Fechou? É isso, valeu.